Vem sentir a paz do nosso Criador. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar? Mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Vem comigo, é o amor que nos convida agora. Pra que chorar? Mande a tristeza embora. Abra um sorriso e vem comigo. Vem, enlaça-me em teus braços. Vem, aperta minha mão. Eu te perdoo, porque te amo. É tudo teu, meu coração. Vem, esquece o passado. Vem comigo caminhar. Enxuga o pranto de mágoa e dor. Escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho. 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida ao Nazareno, com gratidão por tanto amor em nossa vida. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho. 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. Caminhando tão sozinho, me perdi na escuridão. Levei meu pensamento a Deus, busquei ajuda em oração. Uma luz me apareceu, o meu caminho iluminou. Agradeci então a Deus pela ajuda que mandou.
Se um dia eu encontrar alguém que também se perdeu, estendo a ele as minhas mãos e elevo o pensamento a Deus. Se estás perdido, irmão, busque a luz do Evangelho. Desperta em ti um homem novo, desfazendo o homem velho. Se estás perdido, irmão, busque a luz do Evangelho. Desperta em ti um homem novo, desfazendo o homem velho. A terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso, Deu? Falta mais. Pergunte aos céus se as estrelas brilham sem amor, porque as nuvens bailam sobre o mar, se a natureza foi Deus quem criou. Pergunte aos céus porque o vento sopra sem parar, porque o homem quer adormecer, que as aves voam livres sobre o mar. O que será de mim se a luz divina não me iluminar? Se as mãos de Deus não mais me conduzir? O que será da terra sem a luz do sol? Pra que então fingir, fazer de conta que é ilusão, falar com Deus em uma oração e não deixar o amor divino adormecer?
Quando o dia amanhecer e a luz do sol brilhar, agradeço a ti, Senhor, e feliz vou trabalhar. Vou seguindo meu caminho, contemplando a luz do dia. Ouço pássaros cantando suas lindas melodias. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, pelo dia que amanhece, pelos pássaros que cantam, pelo sol que me aquece. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, o trabalho todo dia, pela paz no coração, pela sua companhia. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Senhor, pelas dores e aflições, pela minha voz que canta, alegrando os corações. Agradeço a ti, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Gratidão pela harmonização. Eu que agradeço. Gratidão. E aí esperamos que daqui um dia nós estejamos todo mundo junto aqui, você tocando aqui para nós. Dá um acústico bacana. Beleza. E, Fala, Vicente. Vicente, muito obrigado. Antoninho. Abraço. Abraço a todos. Prazer todo meu. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigadão. Nós vamos fazer aqui uma prece do livro Momentos de Paz, do Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. Deus nosso Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura em nossos lábios e a fé em nossos corações. Sol de amor que nos conduz, nessa vida em que nos agasalhamos. Enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dai-nos força, Senhor, no caminho, para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do nosso dever. Pai, não te esqueça de nós nas bênçãos de tua compaixão. Guarda-nos em teu coração de paz e de amor sem fim. Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de aprendizado, te agradecemos por esse nosso novo pontinho de luz, que o Senhor esteja nos auxiliando, nos iluminando, e que possamos colher daqui bastante frutos que vão auxiliar os nossos irmãos, tanto encarnados quanto os desencarnados. E que o Senhor esteja visitando os nossos amigos, os nossos irmãos que estão passando, que estão nos leitos de hospitais com Covid, que o Senhor esteja sustentando e os iluminando. E a todos vocês que estão participando, a nossa gratidão. Então, que Jesus nos auxilie, nos ampare, auxilie o nosso palestrante de hoje, para que ele possa nos trazer bastante aprendizado. Gratidão, que assim seja. Amém. Podemos começar, Demir? Podemos começar. Deus abençoe. Amém. Todos. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare nessa nossa iniciativa de nos aproximarmos um pouco mais dele. O som está saindo bom aí, Demir? Som e imagem tá bom, né? E que cada um de nós possa, nesse momento, manter esse padrão de vibração tão bom que nós estamos nele agora. É uma alegria enorme estar tendo a oportunidade de participar dessa primeira reunião, desse ponto de luz que se
que ilumina mais um cantinho de Rio Manso e do mundo. Uma reunião pública online, e a primeira, que é da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Quando nós movimentamos qualquer que seja a quantidade de energia no sentido do bem, a espiritualidade do bem fecha conosco. Ela está à frente de tudo, a gente sabe disso, sob o comando do Cristo, sob o comando da ordem do bem. Jesus de Nazaré, esse cantinho, essa fraternidade que se abre, será a nova casa do caminho aí nesse pedaço. Para receber, para acolher, para cumprir os dois objetivos do Espiritismo fundamentais, que são esclarecer e consolar. Certamente isso acontecerá em nome do Cristo, porque Ele é que está à frente de tudo. Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho de sempre. E hoje nós estamos nos propondo a estudar a passagem de Zaqueu, o publicano. Eu tenho certeza que todo mundo já conhece, está no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, mas eu gostaria de pedir licença para ler a passagem toda, para a gente relembrar juntos, até para irmos meditando sobre ela de forma mais objetiva, conhecendo todo o texto. Então vamos ao texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje a salvação veio a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a proposta de estudo, essa é a passagem do Evangelho. Aqui tem ensinamentos que a gente vai gastar aí o resto da nossa eternidade para compreender. Certamente, nesse momento, em planos mais elevados da vida, espíritos mais na dianteira de nós estão estudando essa passagem com um outro olhar, com uma outra percepção, muito mais elevada, tirando o espírito da letra de uma forma muito mais profunda que todos nós que estamos ainda na retaguarda, daqueles que estão na vanguarda. Mas vamos a ela. Garimpamos aqui algumas pepitas para a gente refletir. É uma passagem longa e não há intenção da gente chegar ao final dela. Vamos, o que nós conseguirmos ver, entender,
discernir mesmo e trazer para o campo da nossa intimidade, qualquer quantidade que seja, vai ser muito lucrativo para todos nós. Se não chegarmos ao fim dessa passagem, porque o tempo é curto, porque a gente tem muitas passagens muito interessantes aqui. Vamos iniciar no primeiro versículo do capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó. Primeira coisa, essa passagem não é uma passagem lá do passado. É uma passagem do presente. O Evangelho ganha sentido quando nós o trazemos para a nossa vida. Jericó, Jesus entrando em Jericó, tendo entrado em Jericó, é um determinismo isso acontecer. Mas dia ou menos dia, Jesus entrará na nossa Jericó. Chamando aí de Jericó, entendendo como Jericó, o nosso terreno íntimo, o nosso campo íntimo. Jesus gradativamente vai pisando nesse terreno. Gradativamente ele vai entrando na medida em que nós vamos abrindo espaço para ele. Na medida em que nós vamos rompendo com as cercas que cercam esse terreno íntimo nosso, que nós defendemos com tanta ênfase, e que muitas vezes não arranjamos espaço para Jesus entrar. Mas ele vai entrar. E entrando é ação. Sempre que aparece esse tendo entrado ou entrando, sempre aparece o gerúndio, é ação, indicação, entrando, amando, correndo, é sempre ação, atividade. Jesus está sempre em atividade em nós. Ele está sempre nos impulsionando para frente e para o alto. Entrar Jesus em Jericó é entrar no nosso terreno íntimo e fazer as transformações que precisam ser feitas nesse terreno íntimo. Jericó simboliza ainda uma natureza de terreno íntimo que nós temos. Na parábola do bom samaritano, ela inicia-se assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Descer é mudar de padrão vibracional. Jerusalém significa a espiritualidade. Jericó significa a materialidade. Então, Jesus entra em nosso terreno íntimo, que ainda é muito focado na materialidade. E quando ele entra nesse terreno íntimo, ele entra respeitando o nosso livre-arbítrio. Aí a gente entender esse ia passando. Jesus passa por nós, trespassa o nosso entendimento. Jesus, mas isso sem desrespeitar a nossa pequenez, a nossa ignorância, sem desrespeitar o nosso livre-arbítrio, que é o patrimônio de cada um de nós, que é o responsável por tudo que acontece conosco, é livre-arbítrio. Se a gente for observar, o livre-arbítrio está na frente de tudo que acontece conosco. É ele que define as nossas escolhas, e as nossas escolhas é que definem o nosso padrão vibracional. E são as nossas escolhas que também estabelecem as nossas renúncias, porque a linguagem da vida para conosco é uma só. A cada escolha corresponde uma renúncia. Abrir mão dos nossos valores no campo íntimo, de materialidade para espiritualidade, é ir deixando Jesus pisar nesse terreno de materialidade que nós trazemos em nosso campo íntimo. Com todo o respeito que ele tem por nós, com todo o carinho, com toda a delicadeza, ele vai passando. Cabe a cada um de nós detê-lo, ir atrás dele, subir a uma árvore, a uma figueira brava. Esse subir a uma figueira brava, nós vamos entender isso aí melhor. Então, esse Jericó aí, vamos entender esse Jericó como nosso terreno íntimo. Todos nós temos natureza de Jericó dentro de nós, no nosso campo íntimo. Precisamos de
abrir espaço para Jesus entrar nesse Jericó e realizar as mudanças que ele certamente realizará em nossas vidas. Eis que ali onde? Ali dentro de nós, ali dentro do nosso campo íntimo. Ali exatamente, de novo, esse terreno da nossa intimidade, que nós aos poucos estamos gerando mudanças nele através da nossa reforma íntima. Reforma íntima, cada um está fazendo sim. Nós hoje somos muito melhores do que éramos ontem, anteontem, tresantonte. Nós hoje somos, com certeza, mais evoluídos do que na última encarnação, no ontem, na penúltima. Nessa encarnação, nós hoje somos muito melhores. Entender isso é fundamental até para melhorar a nossa autoestima. E para a gente entender isso, basta que a gente abra um pouquinho as portas do nosso próprio entendimento e se enxergue lá atrás e reconheça, cada um de nós, de onde é que nós tiramos a nossa cabeça e o nosso coração e onde nós o colocamos hoje. Então, isso é ali, aqui dentro de cada um de nós. Hoje, nós somos melhores do que ontem, repetimos. Havia ali um varão chamado Zaqueu. Na sequência, nós vamos ver, gente, que Zaqueu para definir exatamente esse Zaqueu que nós, cada um de nós, todos nós, temos no nosso campo íntimo. O Zaqueu aqui é aquele personagem que nós trazemos dentro de nós, que está muito mais focado na vida material do que na vida espiritual. Mesmo tendo convicção de que é um espírito e que não possui um espírito. Muitas vezes nós somos muito incoerentes. Então, o Zaqueu, até então, Zaqueu é o simbolismo da nossa própria materialidade. O Zaqueu mora dentro de nós. Quando a parábola do joio e do trigo, quando a gente fala em joio e fala em trigo, a gente se transfere lá para a lavoura e acha que joio e trigo estão fora de nós. Joio e trigo compõem a nossa personalidade de hoje. E a nossa personalidade de hoje se apoia, se fundamenta nos nossos valores. E nós trazemos em nós ainda valores joio. E os nossos valores joio são aqueles da materialidade, que são efêmeros, que não alimentam, que não sustentam. E entrando Jesus, essa transformação acontece. Aí nós passamos a ser mais nutritivos uns para os outros. Passamos a alimentar com o verbo, alimentar com o olhar, nutrir com a nossa boa energia o outro. Esse é o nosso lado trigo que nós temos dentro de nós. E Emmanuel fala que todo joio está fadado a se transformar em trigo por intermédio da fieira dos séculos. Ou seja, nós precisamos de tempo e de oportunidades para isso. E nós estamos tendo essas oportunidades através das múltiplas encarnações. E Deus já nos concedeu essa oportunidade contínua ao nos criar imortais. Então não adianta retroceder, tentar negaciar, porque nós estamos sob a égide da lei de progresso. E a cada dia nós seremos melhores. A cada dia nós estaremos identificando mais o nosso campo íntimo, o terreno Zaqueu, o terreno Jericó, e identificando os nossos valores Zaqueu, mais focados na materialidade. A gente vai ver aqui à frente, identificando e buscando entender esse personagem e essa personalidade que Zaqueu vem apresentar para nós, para nos chamar à reflexão, relembrando que todos nós temos valores de Zaqueu dentro de nós, voltados, focados muito mais na materialidade. Quem era Zaqueu aí identificado?
Zaqueu era o chefe dos publicanos. Chefe. Ele não era um publicano qualquer. Nós não somos um cristão qualquer. Nós temos responsabilidades cristãs. O chefe dos publicanos trazia em si um mandato de responsabilidade. Cada um de nós, em cada encarnação, entra na nossa pauta reencarnatória o zelo pela responsabilidade com o nosso mandato reencarnatório. Zaqueu, naquele, tinha aí o posto de chefia dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, detestados pelos judeus, porque trabalhavam em nome de Roma. Mas Zaqueu não era só um cobrador de impostos, ele era chefe dos outros. Então, Zaqueu era uma criatura detestável. Toda vez que nós encontramos dentro de nós valores que lesam os outros, valores que a gente identifica e não gosta deles, é esse nosso lado de publicano. É aquele que contraria o outro. E o outro, em contrapartida, nos detesta. Então, Zaqueu era uma criatura detestada. E quando nós também manifestamos esse nosso lado joio, esse nosso lado pior, nós também recebemos cargas de energias pelos olhares alheios, pelas vibrações alheias, que simbolizam esse Zaqueu detestado. Então, apesar dele ser... Mas ele era rico. Então, todo o foco dele era mais para a riqueza, mais para a materialidade, de somar, de sempre ajuntar mais. E isso trazia para ele um certo contentamento, mas no fundo, havia algo que o incomodava. Qualquer semelhança conosco hoje, nós hoje temos tudo o que necessitamos. Não temos o que desejamos. Mas algo está esquisito dentro de nós. Alguma coisa não vai bem. E essa coisa que nos vai bem é que nos move na direção do Cristo, porque nós temos em nós essa certeza de que há algo melhor e maior para nós, mais satisfatório. Que Jesus veio trazer como eixo do seu ensinamento, que é esse processo de construção do reino dos céus em nós, do reino de Deus em nós. Porque, embora nós estejamos canalizando todas as nossas energias para a materialidade, e isso vem nos trazer algum contentamento efêmero, temporário, está tudo muito bem, mas algo está esquisito. E esse algo esquisito é essa mola que nos move na direção do Cristo. A procura de momentos melhores. Construção do reino de Deus em nós é a construção passo a passo, tijolo a tijolo, valor a valor, escolha a escolha, renúncia a renúncia, de uma nova qualidade de vida espiritual. Porque no fundo, o que nós queremos mesmo é sermos felizes. Só que nós estamos muitas vezes pegando caminhos errados. E essa passagem vem nos ensinar que nós precisamos de rever o nosso foco. Nós não estamos falando aqui de riqueza material só, não, tá, gente? Estamos falando de foco em materialidade. Precisamos de sair do pé da letra e buscar espiritualizar a vida. Porque nós vivemos a vida muito ao pé da letra. Temos vivido a vida muito ao pé da letra. Como dissemos, temos melhorado, mas podemos acelerar um pouco mais. Essa é a proposta que essa passagem nos traz. Ele era chefe dos publicanos, exercia uma função de comando. Cada criatura exerce uma função de comando sobre os seus próprios publicanos, porque nós temos muitos publicanos dentro de nós, e nós os chefiamos. Quais as ordens que nós demos, o que temos feito para a conversão deles, é para a gente ir refletindo. Nós andamos cobrando muito imposto lá fora, das outras pessoas,
Temos pago devidamente os nossos próprios impostos? Ou negligenciamos ou sonegamos a nossa parte? Então, precisamos identificar esses publicanos que estão sob a nossa chefia, sob o nosso comando, sob a nossa responsabilidade. E fazer as pazes com eles. São inimigos, sim. Mas Jesus fala, ama os seus inimigos. Nós não podemos querer matar o homem velho, porque senão a gente vai suicidar. Nós precisamos de promover essa transformação do homem velho no homem novo. E é exatamente essa a proposta desse texto. Zaqueu simboliza exatamente a mudança íntima. Zaqueu simboliza exatamente essa proposta que nós precisamos de começar a perseguir a partir de então, de fazer essas conversões dentro de nós. Seguindo, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ver quem? Ele se contentava só em ver. Porque dentro daquela complexidade de foco na materialidade, dentro dele, certamente, apesar de ansiar por conhecer melhor Jesus, ele não passava pela cabeça dele ainda esse encontro com Jesus. Esses Zaqueu somos nós, que ficamos resmungando, que ficamos nos achando as piores das criaturas. Não. É preciso que a gente comece a rever isso e abrir espaço para que Jesus chegue, porque Ele está batendo na nossa porta, Ele está passando na frente da nossa casa. E não entendamos aí casa material, na frente da nossa casa mental. A casa mental é o espelho da vida em toda parte, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Onde quer que nós estejamos, Jesus está nos vendo e passando, oportunizando N opções para que nós façamos essas mudanças. E procurava ver, só ver. No diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos assim: para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. É preciso repetir muitas vezes, só para ver. Porque para a gente poder entrar, primeiro a gente vai ter que ver. Esse ver aí é compreender, é assimilar, é entender. Depois de muita reflexão, é ver com os olhos da alma, é ver com os olhos da razão, do entendimento, do discernimento, compreender Jesus, assimilar Jesus. Então, esse primeiro momento nosso é realmente de ver quem é Jesus. Mas nós não vamos encontrar esse Jesus lá fora. Nós precisamos de entender isso. É aqui no nosso terreno íntimo. É buscar identificar esse Cristo interno em nós. É aqui, é enxergá-lo, é vê-lo em nós. Onde podemos estabelecer esse encontro? Onde podemos, que devemos fazer para que possamos ter a oportunidade de, pelo menos, começar a ver o que não víamos. Porque o processo de mudança, primeiro, começa com o conhecimento. E nós começamos a conhecer aquilo que vimos. Aí, depois do conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, começa a processar em nós, no campo íntimo, em forma de atitudes, aqui no campo íntimo, e gerar mudanças de atitudes. Atitudes é aqui, eu comigo, é nós conosco. Depois é que vai gerar mudança de comportamento. A árvore precisa de mudar de qualidade, de natureza, para ela gerar novos frutos mais saborosos. Então, primeiro conhecimento, depois mudança de atitude, que é no campo íntimo, depois mudança de comportamento, depois interferir no comportamento dos outros, porque ninguém oferece o que não tem, primeiro tem que possuir para oferecer para o outro. Então, primeiro, o trabalho é íntimo, é interno. Então, ver Jesus, quem era Jesus, é no campo íntimo. É nós identificando a presença e como está sendo essa nossa relação com o nosso Cristo interno, com aquela centelha divina que há em nós.
Como é que nós estamos cuidando dessa centelha? Como é que nós estamos assoprando essa brasinha para ela não se apagar e para ela acender? Então ele buscava ver quem era Jesus. E não podia. A passagem fala assim, e procurava ver quem era Jesus e não podia. Por que não podia? Porque tinha muitos dificultadores. Nós já paramos para identificar quais são os dificultadores da nossa visão do Cristo? Por que nós ainda enxergamos o Cristo de forma míope? Porque cada um enxerga de acordo com as suas convicções, mas também de acordo com a sua miopia. E às vezes nós enxergamos errado, torto, mas enxergamos do tamanho que a gente dá conta de enxergar agora. E Jesus também não se incomoda com isso, porque ele é companheiro, ele é amigo, ele é tolerante, ele é indulgente para com as nossas imperfeições. Ele é benevolente e está sempre nos municiando dos melhores recursos. E ele perdoa. Perdoa no sentido espiritual do perdão. Todos os dias. Perdoa tanto que ele é capaz de nascer e renascer em nossos corações todo dia. Então, todo dia é Páscoa para nós. Todo dia é domingo de Páscoa. Porque Jesus tem esse dom, ele nasce e renasce. Essa paciência conosco, essa persistência conosco, essa insistência para que a gente vá, aos poucos, sentindo-o depois de vê-lo. E não podia por causa dos dificultadores e por causa da multidão. Então, onde Jesus passava, tinha uma multidão. Quando Jesus passa pela nossa Jericó, ele enxerga uma multidão de personagens que nós já fomos através das múltiplas encarnações. E essas multidões, Kardec pergunta assim, como é que eu posso saber de que natureza que eu fui na última encarnação? Os espíritos falam assim, observai as vossas tendências. Essa multidão que nos impede de ver Jesus, basta que nós olhemos as nossas tendências, que nós vamos identificar as boas e as más. E as más constituem essa multidão que nos impede de ver Jesus. Que nos impede de entrar para dentro do nosso próprio quarto e de conversar com ele em prece. Que nos impedem de mover as nossas energias para que elas nos movimentem na direção dele. Essas multidões de quem nós fomos e que se retratam hoje no que nós somos. E nós hoje somos exatamente o resultado das escolhas que andamos fazendo e trazemos na nossa bagagem psíquica e espiritual o resultado dessas escolhas. Nós hoje somos exatamente o extrato, o produto de nós mesmos, de passado. Mas nós somos muito melhores do que éramos. Nós fazíamos e agíamos muito diferentemente para pior do que fazemos hoje. Agradeçamos ao Cristo por isso, pela insistência dele para conosco. Ele não desiste de nós. Ele não desanima conosco. Então, coragem é o que nós precisamos de pedir na prece. Força é o que nós precisamos de pedir na prece. Resiliência, essa capacidade de se redefinir todos os dias, apesar dos obstáculos da multidão. Resiliência. Eu gosto muito do exemplo de resiliência como sendo aquela buchinha verde e amarela de lavar vasilha. Eu gosto muito dela. Porque a gente pega aquela buchinha, passa sabão, esfrega na panela, esfrega, leva debaixo da bica da pia e espreme ela, e torce, espreme. Quando você solta, ela está pronta para continuar trabalhando. Desgastada um pouco, mas pronta. Nós somos temos exatamente esse desgaste em nós, físico e emocional, sim, mas precisamos de ser perseverantes, resilientes, para que a gente não se desanime e se perca ou se
esmoreça à beira do caminho. À beira do caminho é na margem do caminho. Então, a multidão, aí nós precisamos de identificar essa multidão de obstáculos dentro de nós mesmos. Essa multidão não é de pessoas lá fora, essa multidão aqui dentro. O evangelho ganha sentido quando ele é trazido para mim. Ele ganha sentido para mim. O evangelho, Jesus escreveu em cada mente, em cada coração. E não adianta cobrar do outro que se cumpra o evangelho. O evangelho é para mim. Não adianta estar pensando agora, se meu pai estivesse aqui, minha mãe estivesse aqui, minha sogra, minha nora, se meu filho estivesse ouvindo isso. Não, ele tem o tempo dele. Quem precisa de assimilar isso sou eu, e trazer para dentro de mim e fazer as transformações no meu terreno íntimo chamado Jericó. E fazer as mudanças nessa personalidade chamada Zaqueu. Aí sim, o evangelho ganha sentido e vida. Era por causa da multidão e era também por causa que ele era de pequena estatura. Então, Zaqueu, a gente imagina que é um homem baixinho, né? Tarracado assim, baixinho, enjoado, cobrador de imposto. Aqui, gente, ele não está falando de físico, não. Jesus, hora nenhuma, falou para o físico. Pequena estatura é a consciência que Zaqueu tem, dentro de cada um de nós, da própria pequenez. Quando nós achamos que somos maiores do que somos, aí nós contrariamos tudo isso. Então, saber das próprias limitações, ter consciência delas, mas não se abater com elas, ser persistente, é o grande desafio da nossa vida hoje. Porque onde existem dois espíritos, só dois, não vou falar da humanidade terráquea, da humanidade universal, não, da espiritualidade universal, não. Onde existem dois espíritos, um é mais evoluído que o outro. Só dois. Então, se nós formos considerar a nossa pequenez, nós não saímos do lugar. E nem adianta, porque há uma força que nos arrasta para frente e para o alto, contínua e permanentemente. Essa força se chama resultado da aplicação da lei de progresso, que é uma lei de Deus em nós. Nós estamos continuamente sendo puxados para cima, para frente e para o alto. Quando nós resistimos, dói, porque nós contrariamos a lei. Então, Zaqueu não desiste e nem resiste. Apesar de todas as dificuldades, Zaqueu avança. É isso que nós temos feito conosco e nós precisamos de identificá-lo para que a gente estabeleça uma parceria mais eficiente, com maior eficácia, com esse Zaqueu que mora dentro de nós. Para que ele nos ensine, mesmo através da dor, como é que é ser persistente. Como é que é caminhar na direção do Cristo. Como é que é, qual o esforço que nós devemos fazer para procurar o Cristo. Para caminhar na direção dele, para não desistir, para romper com as multidões de obstáculos. Porque há muitos valores que obstacularizam a nossa caminhada na direção do Cristo. Então, essas multidões estão dentro de nós. Precisamos identificá-las. E isso é preciso lembrar de Sócrates, que 400 anos antes de Cristo já nos recomendava o conheça-te a ti mesmo. É preciso de pedir a Jesus, a Deus, coragem para entrar para dentro dessa Jericó aqui, que a gente anda fugindo, que a gente vem fugindo. Mas as circunstâncias da vida têm aberto esse espaço, têm colocado esse espelho diante de nós, de uma forma que nós não temos conseguido fugir mais da nossa própria imagem. E temos todos os investimentos da espiritualidade sob o comando do Cristo e sob as ordens do Pai, para que nós consigamos fazer essa viagem para dentro de nós mesmos. Porque o Zaqueu mora aqui dentro. Precisamos, para identificar a multidão das dificuldades, nós precisamos nos conhecermos mais e melhor. O convite do Evangelho é esse.
é entrar para dentro de cada um de nós, é estabelecer esse contato, essa conexão com o nosso Cristo interno. Então, o Zaqueu caminhar na direção do Cristo é estabelecer essa conexão íntima com Ele. Nós não estamos falando nada de coisas materiais aqui até agora, estamos falando só de coisas espirituais, porque o Evangelho é eminentemente espiritual. Então, tudo é simbologia para a gente poder se situar espiritualmente nela. Precisamos de fazer essa viagem. Como? Dando a volta por esses obstáculos, saindo do obstáculo gerado pela multidão. A passagem fala assim, e correndo adiante. Olha isso. Passa, ele então acelera um pouco mais o passo e adianta-se da multidão. Nós precisamos de descobrir meios para nos distanciarmos um pouco desses dificultadores. E o meio, o manual de instruções para a gente fazer isso, tem nome, chama-se Evangelho. Como fazer isso? Evangelho. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Por que ele não subiu num ipê amarelo? Por que ele não subiu num flamboyant? Por que ele subiu num pé de manga que ficou lá enquanto esperava com os manga? Ele foi subir logo numa figueira brava. O Evangelho é para nós, que somos de mundos de expiações e de provas. Tem moleza que não. A gente não veio aqui para passear, não. A gente não veio aqui para divertir, para juntar, não. A gente veio aqui para enfrentar desafios. A figueira brava, isso significa os desafios que nós temos que enfrentar nesse processo de subida, essa brabeza aí, essa agressividade da imagem, é exatamente as vicissitudes da vida. Vicissitudes sendo vistas como dificuldades e como incerteza. Isso é vicissitude. Dificuldades e incertezas. Nós não temos certeza de nada. Isso é uma dificuldade danada para nós. E as dificuldades que nós temos conosco mesmos, principalmente com as nossas preferências. Nós preferimos, muitas vezes, o caminho mais difícil. É preciso da gente parar e repensar. O Evangelho nos convida a isso. Começar a entrar um pouco mais pela porta estreita, porque a porta larga tem nos levado à perdição. Nós temos feito escolhas impensadas e sabemos que a semeadura é livre e que a colheita é obrigatória. Hoje nós temos muita consciência disso. Então, ele corre adiante, ou seja, acelera o passo. Correr adiante. Para onde? Para frente. Não correu para trás, não correu para frente. Em obediência, em consonância com a lei de progresso. Para frente e para o alto sempre. Então, Zaqueu acelera um pouco mais. O que ele está falando aí? O que Jesus falou para nós sobre isso? Eu não vim trazer paz à terra, não. Eu vim foi trazer a dissensão. Eu vim foi colocar fogo sobre a terra e muito me alegro que o fogo já pegou. Então, quando o fogo pega em Zaqueu, aí o Zaqueu íntimo dá uma acelerada, através das escolhas novas, das opções novas, das atitudes novas. E Jesus vem e fala assim, olha, a árvore boa não pode dar maus frutos, a árvore má não pode dar maus frutos. Então, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, quando a gente acelera um pouco mais na direção boa, na direção do bem, para frente e para o alto, nós começamos a produzir frutos diferentes. E essa figueira brava vai se transmutando também em figueira mansa em nós. Aí nós entramos na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra? O terreno íntimo em forma de reino dos céus. É a nossa herança quando nós adiantamos um pouco mais. É o que a gente vai herdando. Herdando de quem? Do Pai. Quem que é o herdeiro do Pai? É o Filho.
O Pai é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades, mas nós precisamos de caminhar na direção delas, de acelerar um pouco mais o passo. Eu não vim trazer a comodidade. O Evangelho de Jesus veio nos tirar da comodidade. Ele veio nos incomodar a consciência. Então, para que a gente consiga adiantar, nós precisamos saber o que queremos. Foco, definição, metas. Nós precisamos de começar a estabelecer isso espiritualmente falando. Subiu uma figueira brava para o ver. Se contentava em ver. É o momento nosso hoje. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus é ver a frequência crística que nós estamos conversando sobre ela hoje. Ver essa frequência crística, esse ver aí, ele não é ver com os olhos, não. É ver com a alma. Mas para que a gente consiga ver a Deus, nós precisamos de nos purificar em coração. Sexta bem-aventurança. E nós ainda temos muito de Zaqueu em nós, muito de Jericó em nós. Então a gente não consegue enxergar Deus com toda a sua grandeza. Nós temos aí. A pergunta que grita dentro da gente hoje é a seguinte: já não é mais se Deus existe. Essa nós não temos mais o direito nem de perguntar. Porque ele está patente aí na nossa vida, na natureza, para toda a banda. A pergunta que grita dentro de nós hoje é: se não é, precisa de começar a ser. Como é que Deus é para mim? Como é que Jesus é para mim? Como é que os mundos elevados são para mim? Como eu os vejo? Como é que Deus é para mim? Como eu defino? Qual é a faceta de Deus para mim? Qual é o perfil de Deus para mim? Como eu o vejo? Esse é o desafio. Só para a gente lembrar, as primeiras 20 questões do Livro dos Espíritos dá uma clareada para a gente nesse como ver Deus melhor. Através do estudo dos atributos da divindade que Kardec traz para nós com muita maestria. Então, Livro dos Espíritos, as primeiras 20 questões. Porque a primeira parte do Livro dos Espíritos é das causas primárias. Dali saiu a Gênese, o início de tudo. E o início de tudo, o princípio, é Deus. Então é preciso hoje da gente começar a redefinir Deus ante a nossa própria visão. Como estamos vendo Deus? Como é que ele é para mim? Ele ainda perdoa do jeito que eu acho que ele perdoava? Mítica e misticamente? O que é perdão para mim? Como é que eu vejo Deus? Entendendo o que é perdão. Fora da caridade não há salvação. E aí? Caridade, benevolência, indulgência, perdão. Como é que eu vejo a benevolência? Como é que eu vejo a indulgência? Como é que eu vejo o perdão? Aí eu estou estabelecendo um perfil divino novo para mim. Para o ver, por que havia de passar por ali? Determinismo. Nós temos 2 determinismos na vida. 2. Primeiro deles, nós vamos morrer, materialmente falando. Então não precisa ter medo de Covid, não precisa ficar com esse medão, doido de morrer. Nós vamos morrer. Isso é determinismo. Nós nascemos, vivemos e morremos. Esse é um dos que a gente precisa de aprender a lidar com eles. Porque esse determinismo, às vezes, é uma assombração na nossa vida. Nós precisamos de redefinir o fenômeno morte. Redefini-lo à luz da imortalidade. Nós precisamos, cada um de nós, de nos admitirmos como espíritos imortais. E entender que esse momento é só um parêntese que se abriu e que se fechará.
Esse é um determinismo. E o outro determinismo na nossa vida é que nós vamos chegar à perfeição. Nós vamos ser anjo. Tem uns que ainda não tem cabelinho de anjo. Tem uns que nem cabelo tem ainda, mas. E que não tem cabelinho de anjo. Mas não importa. Isso é só uma figura. Nós vamos ser anjo. Angelitude é o último estágio evolutivo das almas. Mundos primitivos, mundos intermediários. Mundos primitivos, por onde começa? Mundos intermediários, onde nós estamos. Mundos mais para frente, mundos superiores, mundos divinos. São estágios evolutivos. E cada tipo de mundo abriga cada tipo de espírito, cada categoria de espírito. Aí nós voltamos na primeira. Como é que é Deus para mim? Ele criou os anjos já bonitão, tudo de cabelinho de lado, tudo de asa, e criou essa pobre coisica aqui. Que Deus é esse? Aí ele se esvai na minha frente, porque para ele ser Deus, nesse perfil novo, ele precisa de ser soberanamente justo e bom. E como é que ele é justo de fazer o Gabriel daquele tamanho e fazer essa pobre coisica? Não, então Deus precisa de ganhar um formato diferente ante a minha visão. E essa visão não é física, é espiritual. É vê-lo com a alma. Então Deus tem que ter uma coerência dentro de nós. O homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Construir a nossa casa é construir a nossa casa mental, que é sustentáculo da nossa fé, sobre a rocha. A convicção de um perfil coerente, claro, objetivo, soberano de justiça e de bondade divina. Fugiu disso, Deus se esvaiu. Quando nós vemos Deus dessa forma, ele se contradiz. Por que a nossa fé oscila tanto? É porque a nossa percepção de Deus, o nosso perfil divino, oscila muito. Ora a gente acha que Deus é de um jeito, ora acha que é do outro, e a nossa fé acompanha. Por quê? Porque o objeto da nossa fé é Deus. Se Deus oscila, a nossa fé também oscila. E se a nossa fé oscila, é porque ela não está sendo construída na nossa casa mental, não está sendo construída sobre a rocha do entendimento, do discernimento, a rocha da fé raciocinada, e não a areia da crença. Porque o homem insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia, porque aí vem a ventania, vem a tempestade, vem o vendaval e derruba aquela casa. Então a crença é diferente de fé. A crença espera que vai acontecer, e muitas vezes espera de braço cruzado. A fé tem certeza que acontecerá. Tem certeza porque passou pelo crivo do entendimento, do discernimento, pelo crivo da razão de cada um de nós. Porque nós somos seres inteligentes que povoamos o universo. Seres inteligentes são aqueles que usam a razão. E nós temos a inteligência para discernir Deus, para poder melhor segui-lo. Precisamos de atentarmos um pouco mais para isso. Para dar um pouco mais de atenção, de foco em Deus. Para que a gente vá estabelecendo a nossa casa mental, sustentando a nossa fé, tento em cima de uma rocha. E essa rocha precisa de começar a ser mais bem identificada, mais bem desenhada, mais bem discernida. Esse perfil divino precisa de ganhar fundamentação em nós. É o primeiro dos 15 princípios fundamentais. Deus. Como estamos vendo-o? Porque ver Deus, ver Jesus, é ver a expressão da vontade divina corporificada num dos seus filhos maiores, chamado Cristo. Que veio e reencarnou uma única vez no planeta com o nome de Jesus. Mas que lá na sarça pegando fogo, nos 10 mandamentos, o Cristo já estava coordenando o nosso projeto de redenção e sustentando-nos e
ideia por ideia, passo por passo, nos municiando de todos os recursos para o nosso processo de autoeducação. Porque ninguém nos educa, nós é que nos educamos. Porque ninguém está conosco o tempo todo. Contribuem com a nossa educação. E educação, o que é? Educação é a arte de formar caracteres. Está lá na questão 685 do Livro dos Espíritos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, consiste essa reflexão de hoje em gerar alguns incômodos dentro de nós, que nos levem a nos questionarmos intimamente e a identificar dentro de nós mesmos o Zaqueu e a educá-lo. Conferir-lhe novos hábitos. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É a arte de formar caracteres. É estabelecer para esse Zaqueu que ainda mora dentro de mim novos caracteres para que eu possua um novo caráter. O meu caráter é que me define. E o meu caráter é o somatório dos meus caracteres, que são consequências dos meus hábitos. Conjunto dos hábitos adquiridos. Questão 685 de Espírito. Vale a pena a gente dar uma olhada ali. É um comentário de Kardec. Muito interessante. Por que havia de passar por ali? Então, é um fundamentalismo. Não adianta a gente correr. Ele vai passar por aqui. Ele está passando por aqui. Insistentemente por passando. Isso é um determinismo. Para quê? Para nos arrastá-lo consigo. Ele veio para nós, por nós. Ele dedicou durante toda a nossa existência, ele tem se dedicado a nós, como o Cristo. Mandou os 10 mandamentos, mandou tantos outros mensageiros, está mandando hoje muitos mensageiros. Num determinado momento, ele mesmo veio, se corporificou, e nós o confundimos com Deus. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Todos os Cristos de todos os planetas, porque cada planeta em evolução tem um Cristo, assim como nós temos o nosso. Mas como é que você sabe? Como é que a gente pode afirmar isso? Misericórdia e justiça divina. Será que Deus iria nos privilegiar? Esse Deus novo que nós estamos buscando não estabelece privilégios. Há outras moradas na casa do Pai, semelhantes às nossas. Se são semelhantes evolutivamente também. Então, elas precisam de um modelo e guia, de um Cristo para eles também. Então, vamos entender filho unigênito como filho único? Não. Vamos buscar o sentido do unigênito, lá no dicionário mesmo, ou na teologia, para a gente entender essa multiplicidade de espíritos elevados que nos assistem. Olhando para cima, viu-o. Olhou para cima. Viu. Por que para cima? É porque ele teve que se elevar para poder ser visto pelo Cristo, para poder conseguir ver o Cristo, estabelecer esse contato com o Cristo. Zaqueu, ele que estava contente em só ver Jesus, de repente ele tem uma surpresa. E Jesus fala para ele, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. Ele falou, Zaqueu, desce, não. Ele falou, Zaqueu, desce depressa. Gente, isso encaixa como uma luva para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos no meio de uma transição. E os sossegados, os que estão na comodidade, os que não estão lá fora, não. Os que são os nossos próprios valores aqui dentro de nós mesmos. Precisamos de ver esses valores de comodidade, de comodismo, e apressá-los, fazer com que ele passe na frente das dificuldades. Zaqueu desce daí, mas desce depressa, não fica demorando não, porque já tem milhares de anos que está na mesma, está sendo muito mais do mesmo. Está muito devagar, desce mais depressa, acelera um pouco mais, estabeleça novas preferências para você, foque um pouco mais no espiritual,
É esse o chamamento de Jesus para o Zaqueu que mora dentro de cada um de nós. Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Para crescer precisa descer? Precisa. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os que se empobrecem em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que se exaltam serão rebaixados. Aqueles que se rebaixam serão exaltados. Olha a coerência de Jesus. Ao lançar a primeira bem-aventurança, ao encontrar com Zaqueu, fala, desce, porque eu te quero é cá embaixo, atendendo, servindo, sendo afetivo, distribuindo de você os seus bens. Hoje me convém pousar em sua casa. Por que não morar? Por que não ficar? Eu quero ir para sua casa e quero morar. Porque para Jesus morar na nossa casa, nós precisamos de assimilá-lo. Por enquanto, no padrão evolutivo em que nós nos encontramos, Jesus passa, fica um pouquinho e vai. Mas não é porque ele quer ir, não, é porque a gente manda ele embora. Porque a gente oscila demais. Então, nós precisamos de, sim, começar hospedando-o, mas ir tomando gosto com isso. Receber esse Jesus em nossa casa, gostoso, com gosto, para a partir daí ele ir estabelecendo morada. A natureza não dá saltos, a evolução também, a nossa evolução também não. Então não fiquemos nos excomungando porque nós não conseguimos estabelecer esse vínculo contínuo, não. Nos alegremos pelos contatos que já fazemos, pelos olhares rápidos, pelas assistências rápidas, porque o nosso foco ainda está em Zaqueu, na materialidade, em Jericó. E Jesus não veio para a materialidade, ele veio para as almas. Ele é o Senhor das almas, ele é o Salvador das almas, ele é o Redentor das almas. Ele é o governador desse mundo e faz parte desse projeto de redenção da humanidade. Oi? 2 minutinhos. E, apressando-se, desceu. Apressou-se e desceu. Esse apressar-se é tudo isso que nós estamos sendo chamados hoje. Vamos fazer, gente, vamos fazer mais depressa. Vamos deixar para amanhã, não, porque amanhã pode passar da hora e a gente ainda ficar aí na guarda. E vendo todos isso, murmuraram. Os dificultadores sempre murmuram, os maledicentes. E levantando-se, vamos fechar. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Levantando-se, o que é isso, hein? Zaqueu estava sentado, estava deitado. Como é que ele estava? O que é esse levantar-se? E o filho pródigo, quando ele levanta-se e volta ao pai, ele estava sentado, agachado, deitado? Esse levantar é espiritual. Erguer, elevar o padrão vibracional. E levantando-se, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Para levantar é preciso entender isso. Defraudar alguém é gerar prejuízo em alguém, transgredir a lei divina com relação ao próximo. Esquecer a lei do amor ao próximo. Eis que eu restituo quadruplicado. Como é que é isso? A gente fala muito em perdão, perdão gratuito. Tá. Mas a nossa consciência mesmo nos cobra. Perdão tem um processo. Primeiro a transgressão, depois o remorso, a rebeldia, também quem mandou ele fazer isso comigo, mas depois vem o arrependimento, vem o pedido de perdão, vem o perdão, aí vem um componente que nós às vezes não consideramos, vem a reparação. Eis que se eu tenho defraudado alguém, eu quero e vou restituir quadruplicado, ou seja, eu vou reparar. Aqui é mundo de expiações e de provas. A gente vem para cá para fazer reparações. Por isso precisamos aprender a caminhar a segunda milha. Por isso precisamos de aprender a amar os inimigos, enxergar os inimigos com os olhos do amor. O convite de Zaqueu aqui, distribuir tudo que temos com os pobres, não está falando de coisas materiais, não.
que nós temos de verdade. É isso que nós estamos sendo chamados a distribuir. Porque o que é material ninguém tem, ninguém leva, ninguém possui. Nós nos possuímos com a nossa potencialidade de distribuir de nós aos pobres. Quem são os pobres? Os necessitados. E nós não somos pobres? Somos. Estamos recebendo dos corações maiores, continuamente. É esse processo de troca que nós vamos fechar com Francisco de Assis. É dando que se recebe. Quanto mais nós abrirmos a mão e semear com abundância, mais nós vamos receber com abundância. E o convite da nossa reflexão de hoje, para cada coração, eu tenho certeza, para cada mente, a intenção dessa reflexão, desse texto, é nos incomodar, gerar incômodo da nossa comodidade, nos impulsionar para frente e nos acelerar um pouco mais, dentro de uma consciência nova do momento, para que assim nós possamos mudar o nosso terreno íntimo de Jericó para Jerusalém, de materialidade para espiritualidade, para que Jesus comece pousando só em nossa casa mental, mas que aos poucos ele vá fazendo morada, vá se estabelecendo. E tudo isso começa com uma conexão que nós estudamos hoje. Esse ver Jesus em nós, esse ver o Cristo, estabelecer essa conexão com o nosso Cristo interno. Muito obrigado a todos, muito boa noite, muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de participar dessa primeira reunião da Fraternidade Espírita Jesus Nazareno. Que Jesus continue nos amparando e nos abençoando, que abençoe cada coração que nesse momento está nos ouvindo e que venha nos ouvir. Senhor Jesus, é na certeza, Senhor, de que o Senhor está sempre conosco. Nós estamos pedindo permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje. O nosso coração cheio de gratidão por toda a paciência que o Senhor tem tido conosco, por tudo que o Senhor tem nos nutrido de sentimentos, de racionalidade, por tudo que o Senhor tem nos disponibilizado em recursos, em instrumentos para que possamos nos melhorarmos, de tudo que o Senhor tem nos oferecido de material didático em cada uma das nossas reencarnações, para que possamos ir nos educando, cada um de nós, por tudo que o Senhor tem feito para abrir os nossos olhos, para melhorar a nossa visão do nosso Pai, através da visão do Senhor, por toda a tolerância, mais uma vez, e a paciência, e por não reparar, Senhor, a nossa pequenez, mesmo assim, se interessar por nós, e mesmo assim, conseguir descobrir dentro de cada um de nós, embora pequenos, algo que vale a pena, algo que seja grande, grande aos seus olhos. Porque nós sabemos que o Senhor não veio para os sãos. Foi o Senhor mesmo que nos disse. Que o Senhor veio para os doentes. Ajuda-nos, Senhor, a compreendê-lo cada vez mais. E a cada vez mais, Senhor, estabelecê-lo em nossas vidas como modelo e guia nosso. Que possamos copiá-lo em tudo que formos fazer. Na dúvida, que pensemos como o Senhor. Se fosse o Senhor, como é que seria feito? E que façamos assim. Se fosse o Senhor, por onde ele caminharia? Por onde ele se guiaria? Que nos guiemos de mãos dadas com o Senhor, de coração sintonizado com o seu, de pensamento e intenções coerentes com as suas. Fica conosco, Senhor. Hospede-se em nós, em nossa casa mental, a cada dia mais. Seja mais frequente em nossas vidas e ajuda-nos a abrir as portas da nossa casa
para que o Senhor possa verdadeiramente entrar e fazer morada. Abençoa, Senhor, essa casa que é sua. Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. E é na certeza que já está sob as suas bênçãos que nós estamos, nesse momento, te dizendo mais uma vez: obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, pelas energias boas, pelas vibrações maravilhosas. E em breve nós estaremos aí no Jesus de Nazaré, pessoalmente abraçando a cada um. E vamos marcar o encontro para lá, com a graça de Deus. Em breve, né? Sem máscaras. Com abraços. Sim. Porque Deus é Pai e nós estamos só em transição. E tudo passa. Isso também vai passar. Mantenhamos firmes na nossa fé. Fé, não crença. Fé. Tenhamos a certeza que isso vai passar. Estejamos prontos, mentalmente, para enfrentar o que vier. O medo é o pior inimigo. Nas nossas preces, peçamos a Deus e a Jesus coragem para enfrentarmos o que tivermos que enfrentar. Isso é subir na figueira brava. Isso é subir na figueira brava. Para se elevar e ver Jesus por um outro ângulo, de uma outra forma, sem os efeitos da nossa própria miopia. Cida, parece que tem, o Ademir, parece que tem mais um tempinho aí. Tem pergunta, tem comentários? Nós vamos aplicar o passe primeiro, uma música. Depois, se você quiser responder pergunta, fica aí. Tá bom, estou aqui. Aguarda um minutinho. Aposto. Se eu não souber a resposta, você faz favor, ajuda aí. Tá bom, então. Deixa nós aplicar o passe primeiro. O Toninho vai cantar uma música para nós. Legal. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz, que terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, que terá para sempre a minha paz.